Foi o epicentro da guerra da independência do Brasil, né? Nasce uma identidade de misturança, e é isso que a gente toca, é isso que toca a gente como música, para que a gente possa sorrir junto, chorar junto, sempre junto. Olá, boa noite, bem-vindos. Tive a sorte de ter tido minhas primeiras lições de independência baiana, ainda menino, andando pelas ruas de minha querida Ipanema. Me perguntava quem seriam aquelas mulheres, Maria e Joana, para terem virado o nome de ruas paralelas. Então, para começar, vamos dar uma parada na esquina de Garcia Dávila, aquele português tornado baiano, tido como o maior latifundiário do mundo à época, esquina com Visconde de Pirajá, esse mais conhecido como Coronel Santinho, nobre herói da Guerra de Independência da Bahia. Naquela esquina, Garcia com Visconde, a estátua é do corneteiro Luiz, o músico que decidiu a Batalha do Pirajá, no 8 de novembro de 1822, em Salvador. A ordem era para as tropas brasileiras recuarem, mas o corneteiro Luiz Lopes resolveu dar outro toque, o de atacar e degolar. Pegos de surpresa, ali os portugueses começaram a perder a guerra até a rendição final no glorioso dia 2 de julho do ano seguinte, 23. Pois bem, 2 séculos depois, a Festa da Vitória tem nesse sábado o toque de clarim do Baiana System. Tem que festejar mesmo, porque foi só 9 meses depois do grito do Ipiranga que o Brasil Livre nasceu, coberto de sangue, na Bahia, numa vitória de aliança de união nacional de verdade. Mulheres, escravizados, gente do povo ao lado dos militares, religiosos, liberais e os cambal, principalmente os cambal. E tem nome de tesouro arqueológico o som do Baiana System, o sambaqui dos herdeiros do corneteiro Luiz, trilha a ponte entre o passado de glória e futuro de esperança. Sejam bem-vindos, seu cantor e poeta Russo Passapulso, alegria da seu vida. guitarrista e fundador Beto Barreto Salve. e o mestre de história baiana Felipe Brito. Ei, rapaz, tô lascado hoje, 3 baianos juntos é um comício. Pode deixar que não vai ter tanto tempo pra gente falar, porque a gente gosta de falar, viu? Qualquer coisa eu falo, não, segura. Segura o trio. Brito, Felipe Brito, muito Brasil até hoje não sabe que a independência proclamada no 7 de setembro só foi vingar, só se realizou no 2 de julho do ano seguinte. Então, bem didático, Felipe, o que foi a Guerra de Independência Baiana? Foi o epicentro da guerra da independência do Brasil, né? Os estados brasileiros até hoje não estão desconectados e não era assim no passado, né? Estamos todo mundo unido, que uma decisão de um estado afetava o outro, e a Bahia, por sua localização geográfica e contexto político, foi também centro dessa guerra. Tá aí, professor Brito, doutor Passapulso, 9 meses depois do 7 de setembro, o que nasceu no 2 de julho de 1823? Nasce uma identidade de misturança, de luta, né? E que, assim, falando de uma forma mais musical, né? Como se o corneteiro tocasse na nossa banda, esse corneteiro Luiz que deu esse toque, é que todo esse sangue que você citou na abertura derramado, ele passa pelo coração e a gente consegue filtrar dentro da identidade de nação única. E é isso que a gente toca, é isso que toca a gente como música, e que a gente tenta ali multiplicar esse sentimento de unidade, para que a gente possa sorrir junto, chorar junto, mas o importante, sempre junto. E olha, o Baiana System tem esse toque, tem esse condão do clarim do Luiz Lopes. Beto, como é que o show Sambaqui vai reviver esse momento? Porque começa no sábado, mas eu tenho a impressão que vai virar meia-noite, que aí começa o 2 de julho no domingo, né? Vai ser na Praça Municipal, Salvador? Vai ser na Praça Cairu, na verdade. Ele foi transferido para baixo, ali do lado do Mercado Modelo, ali embaixo do elevador Lacerda, bem emblemático. Ixi. Na verdade, o show também passou para o dia 2 de julho, porque é uma festa que já começa ali desde o dia 1º e vai até o dia 5, que é quando o caboclo volta, né?
E eu acho que é justamente isso, que é o que aproxima justamente, é uma festa que tem essa coisa popular, que vai se aproximar do carnaval, que vai se aproximar de todas essas festas, porque realmente é esse levante, né? Vem caboclo de todas as cidades do Recôncavo para participar desse bicentenário. Então é isso, vai acontecer no dia 2, já começa muito cedo toda a parte dos desfiles e tudo, e vai culminar a partir no entardecer ali na Praça Cairu, embaixo do elevador Lacerda. Rapaz, eu só não digo que eu vou porque vai ser a festa de 99 anos da minha mãe. Aí eu não posso deixar de ir na festa dela. 99, meu amigo. Por pouco que ela não conhece corneteiro. Escuta, Felipe, falar em sambaqui, onde é que a gente encontra os principais traços para redescobrir essa história na Bahia? É sambali em Salvador ou sambaqui em Itaparica? Historicamente, os depósitos de sambaqui que mais chamaram a atenção foi na ilha de Itaparica, né? Mas a grande verdade é que, diferente do sul do país, como aqui a gente tinha uma cidade, Fortaleza, para construir, que era a cidade de Salvador, esses sambaquis foram transformados, na verdade, né? Os sambaquis da ilha estão em Salvador, estão lá na praça onde a gente vai se apresentar, no centro histórico, eles foram transformados, né? Eles estão sofrendo essa antropofagia também. O cal produzido a partir do sambaqui virou as edificações históricas do centro de Salvador, as igrejas, a igreja da Sé, etc. Até igrejas que não existem mais, né? Lugares que não existem mais também viraram sambaquis nesse aspecto de memória, né? Russo, na sua descrição, como é que você me descreve a batalha decisiva da Guerra de Independência na ilha de Itaparica? Foi no dia 7 de janeiro de 23? Eu acho que é uma desobediência em torno do entendimento do todo, de tirar os outros pela gente, de unificação. Eu acho que é uma desobediência nesse caminho, né? Muitas das vezes a gente no começo do show cita ali, né, a canção da não violência, primeiro nunca matar, segundo jamais ferir, terceiro sempre se unir, né? Quarto, desobediência, as ordens de Vossa Excelência que podem nos desunir. Essas relações todas, esses temas todos, eles são em prol de uma coisa só, de que a gente entenda que as nossas diferenças, muitas vezes ou políticas, ou ideais, ou poéticas, ou de qualquer momento, elas geram a permissão da gente dialogar mais. E a gente entende que dentro desse processo do tempo, o sentido que mais é importante é, como o Gil fala, né, o aqui e agora, né, o atemporal dentro disso. Então a gente está construindo a história do passado dentro do presente da gente. Como a gente fala, o futuro não demora. É um processo de atualização, um F5, né, para que a gente entenda que a história está viva dentro de nós. Vou ler um trecho aqui do 1822, do necessário, fundamental Laurentino Gomes. Mais de 16 mil brasileiros e aproximadamente 5 mil portugueses trocaram tiros durante 1 ano e 4 meses. 200 a 300 pessoas morreram nas ruas de Salvador entre os dias 18 e 21 de fevereiro de 1822. Mas, curiosamente, não se sabe o número de vítimas na maior de todas as batalhas, a do Pirajá, travada nos arredores da cidade no dia 8 de novembro do mesmo ano. Outros 500 lusitanos teriam morrido em um ataque à ilha de Itaparica em janeiro de 1823. Brito, esses números dão que medida do 2 de julho? Os números, Bial, eles precisam ser considerados dentro do contexto que eles estavam inseridos, né? Quando a gente fala de 16 mil portugueses, a cidade de Salvador tinha em média 50 mil habitantes na época da Guerra da Independência. Nós estamos falando de quase 1/3 da população de uma cidade engajada numa guerra. A Batalha do Pirajá e a Batalha de Itaparica podem ser consideradas as maiores batalhas militares que ocorreram na América Latina durante os processos de independência, né, do nosso país e dos nossos vizinhos. Mas o que eu acho mais importante, fantástico desses episódios históricos é como eles conseguem varar o tempo e se apresentar nos dias de hoje. Ser celebrado, o 2 de julho celebrado hoje e o 7 de janeiro celebrado em Itaparica já não são iguais. Não está falando apenas dessa liberdade de 1822 e 23. Estamos falando da liberdade do agora, de questões do hoje. É verdade, a história está sempre se reescrevendo, sempre se transformando de acordo com o momento em que ela é contada. Por exemplo, quero que o Beto conte que encontro aconteceu no show do Baiana em Itaparica 2017. Então, tem tudo a ver com sambaqui, com antropofagia e com tudo isso que a gente está falando, que foi justamente o nosso primeiro encontro, nosso primeiro
contato com o Brito foi quando o Russo gritou lá do palco, que ele vinha falando muito de antropofagia baiana, gritava, e muitas vezes a gente ainda não tinha mergulhado nisso. E aí apareceu aquele cidadão sem camisa na frente do palco, gritando assim, não, a antropofagia é aqui, a antropofagia aconteceu aqui em Itaparica, foi aqui. E a gente ficou, aí depois percebeu o que aquele cara falou, e foi a partir daí que a gente deu esse mergulho, literalmente, assim, para fazer o disco O Futuro Não Demora, principalmente com essas coisas que Brito veio acendendo na gente, a imagem do samba aqui, as coisas que o Russo conseguiu escrever de uma maneira muito poética, assim, a música Samba Aqui, a Corneteiro Luiz, que ele escreveu um tempo depois, foi tudo aceso a partir que a gente foi para a ilha de Itaparica, e a partir de lá olhamos para Salvador. Então Brito vem sendo para a gente esse elo, essa história viva, assim, com Itaparica, vem nos trazendo esses símbolos e vai ajudando a gente a trazer essa antropofagia, literalmente, em cada momento que a gente vai se encontrando. E, Brito, você estava falando dos tupinambás que devoraram o donatário Francisco Pereira Coutinho, né? Chamado Rusticão, que tinha naufragado em Itaparica. Talvez o caso mais emblemático de antropofagia, né, do Brasil. Teve o Bispo Sardinha também, que é citado, inclusive, pelo Oswald de Andrade. É né? verdade. Não, porque é o seguinte, aí, 100 anos depois do Ipiranga, do Grito do Ipiranga, em São Paulo veio o modernismo falar de antropofagia. Depois o tropicalismo também vem e renova. Aí o Russo, a independência da Bahia, então é precursora do modernismo e do tropicalismo? Eu comecei a entender isso tudo como uma coisa muito inerente, né? Aí eu comecei a olhar os carnavais, o trio elétrico, o laboratório de gente, tudo aquilo já era uma manifestação que parecia que era já escrito para todo esse processo da aparição do baiano, né? Esses dois corações que tem na ilha de Itaparica e tem em Salvador, olhar Salvador de fora, né? Você ser mergulhado dentro do tropicalismo com Gil, com Bethânia, com todo mundo que estava em Salvador, e de repente você sai para a ilha e entende tudo aquilo que acontece. Tudo que eu falava nesse show, Bial, eu falava, a gente veio trazer a antropofagia para cá, aí vinha uma mãozinha de dentro do público, assim, saía de dentro da multidão e fazia assim, ó. Aí eu, oxe, o que isso tá acontecendo? Aí eu falava da ponte, aí a galera vinha e falava assim. Aí eu falava de qualquer aspecto da música, aí apareceu outra mãozinha. De repente o público lotado tinha um bocado de mãozinha assim. Eu falei, meu Deus, o que é que tá acontecendo aqui, né? E eu comecei a perceber que essas pessoas, né, essas pessoas da ilha de Itaparica, elas naturalmente, assim, quando a gente nasce no lugar, a gente carrega, eu acredito nisso, né? A gente carrega uma energia histórica ancestral daquele lugar. Essa pergunta que você me faz, se essas representações, se essa história, se esse estudo, né, que às vezes parece para quem está assistindo a gente muito difícil, mas a pessoa que chega aqui em Salvador, que vai na ilha, ela no ato de comer ela absorve isso, no ato de tomar um banho de mar ela absorve isso, nessas coisas tão simples, numa conversa tão simples, que a gente imagina Brito pequeno, sentado ali, o baldo passando, esses historiadores todos que viajavam para a ilha para poder escrever seus livros. E essas crianças, essas pivetinhas, esses pivetinhos que estavam sentados e via esses caras ali no bar do Marvado, ali se encontrando para escrever um livro, e eles absorviam isso pelo que estava comendo, pelo que estava falando, pelo que estava sorrindo, pelo que estava cheirando, pelo que estava falando. Então tudo isso vinha de uma forma muito natural. Eu comecei a desmistificar isso tudo, porque quem está assistindo a gente tem que entender que isso é basicamente o prazer e o aprender por estar. Por fazer parte, por ser brasiliano, por ser brasiliana. Então a antropofagia está na gente dentro de todos esses lugares. Quando eu vou para São Paulo, quando eu vou para o Rio, que eu entro em qualquer transporte, eu pergunto se é da onde. E ele fala que é de um lugar, que estava no outro, que queria uma farinha de Salvador que eu trouxesse da próxima vez. Aí eu fico... E o que se aprende assim, desse jeito que você descreveu, aí não se esquece, né? Aí passa a fazer parte da gente. Olha só, e essa seiva muito de africano, né? Vamos mostrar esse momento em que, caramba, Baiana System no palco com a ministra que canta como deusa, batendo uma bola com o Russo. Olha lá, mostra aí.
Rapaz, não tem nada no Brasil igual a Baiana System no palco. Caramba, que absurdo! Esses caras vão te contar. No palco, o que acontece na plateia, né, cara? É uma loucura. Mas vem cá, pegar a deixa da Margareth ali, Margareth Menezes no palco, e falar das mulheres no 2 de julho. As Marias, né, Quitéria e Filipa, a Solo, Joana Angélica. Felipe, a Filipa, sua xará, Maria Filipa Marisqueira, qual era a força dessa personagem? Diz que ela era linda, mas era a força da beleza ou a beleza da força? A beleza da força, Bial, com certeza. Essas narrativas sobre Maria Filipa, elas também, como a história, se transformam ao longo do tempo, né? Eu gostei muito, em um dos capítulos aqui do Conversa, quando vocês falaram de Maria Filipa e apresentaram ela como estrategista, né? Se a princesa Isabel era a nossa estrategista política, ela foi a nossa estrategista militar, porque de fato é disso que se trata. Maria Filipa utilizou-se, né, do momento de guerra, de confronto, para, das melhores estratégias, conseguir surrar os portugueses, né? A gente sempre brinca, quando a gente fala, né, Russo, sobre o Corneteiro Luiz, esses personagens da independência. É claro que a gente não pode eliminar a consciência política desses personagens, mas a gente deve pensar que Maria Filipa estava lutando pela sua ilha, lugar onde ela nasceu, né, onde ela tinha enterrado seus pais. Era algo muito mais pessoal que se torna uma luta nacional e se envolve num contexto maior. Nem sempre a gente tem total consciência política do que a gente está fazendo, mas quando a gente está movido pelo coração, pela defesa do que é certo, a gente termina inserindo nosso nome na história. Eu acho que ela não seduziu ninguém. Eu acho que Maria Filipa era forte e dava porrada mesmo nos portugueses, como muita mulher baiana brasileira que eu conheço, né? E Quitéria vai lá e veste farda mesmo. Aí é tipo Joana d'Arc, né? Quitéria vira... Quitéria é maravilhosa, né? Isso, ela vê o que é preciso para lutar, né? Essa coisa da transformação, né? A gente precisa... Não é antropofagia isso? Ela comeu as vestes do primo covarde que não queria se alistar e se apresentou ali como transformada para poder lutar, e de fato lutou e venceu e virou um ícone dessa guerra, como Maria Filipa. Eu acho muito interessante essas Marias, né? Que nome, que força. E Joana Angélica, ela é mártir, né? Ela é religiosa, mártir, né? O poder da fé, eu sou muito impressionado, né, com essa devoção. Ela acreditava muito naquilo que ela vivia, tanto na defesa daqueles homens inocentes que estariam escondidos dentro do convento, quanto também de que aquele lugar era um lugar sagrado, que não deveria ser invadido, né? É importante essa desobediência. A mesma desobediência do corneteiro se manifesta em Joana Angélica, né? Que coragem! Vamos falar dessa figura extraordinária do Corneteiro Luiz. Mas, sério, eu falei no início, e é verdade, cara, quando eu comecei a me dar conta, quem são essas pessoas que dão... Porque eu fui criado em Ipanema. Maria Quitéria, Joana Angélica e tal. Aí eu fui aprendendo que a independência do Brasil não se deu no 7 de setembro, só foi o grito ali. E essa estátua do corneteiro é mais ou menos recente, é do Ike, do artista Ike, acho que foi 2004 só que foi instalada. Agora tem que mostrar a música do Baiana. O Brito tem até crédito de compositor ao lado do Russo, Secobês, Bass e o Biratã Marcha. Conecta aí, vamos ver que é bonito esse clipe. Te mandou recuar, mas o corneteiro trocou. Pode avançar, pode avançar. O corneteiro trocou. Pode avançar, pode avançar. O corneteiro trocou. O corneteiro Luiz trocou. O corneteiro Luiz trocou. O corneteiro Luiz trocou. O corneteiro Luiz trocou. Aí de novo, vamos lá. Que salsa é essa, Russo? Isso é uma salsa. Nossa, você me levou para o tempo da pandemia. Aí foi logo depois da pandemia, a gente saindo ali, entendendo todas aquelas imagens. O corneteiro era a minha vontade de unificar essa necessidade de a gente se entender como América Latina, né? Eu canto na música: faria de tudo no mundo pra tocar guarira,
Faria de tudo no mundo por Maria. Passado, presente, futuro, ai que eu queria, né? Avisa Maria que eu posso não voltar um dia. Muitos se questionam se ele fez aquilo por engano, se ele fez aquilo de uma forma intencional, né? Como foi esse processo? Por que ele tocou? E como importa isso? Então eu levanto mais essa questão, né? Essa gravação, se eu não me engano, foi a primeira que a gente fez nessa pós-pandemia que o Russo está falando. Foi a primeira no pós-pandemia e ainda estava todo mundo assim aprendendo e essa letra muito forte, muito presente ali. E aí tinha essa coisa que o Russo fala que é muito legal, ao invés de ele fala o corneteiro Luiz tocou e ele fala o corneteiro Luiz trocou. E eu lembro que quando a gente estava gravando, o pessoal falava assim, não, você falou errado, você falou tocou e você agora falou trocou. É que nem virar pro corneteiro, você tocou errado, você tocou errado. Vem cá, ele tocou, vocês acham o quê? Que foi distração, descuido, insubordinação, foi subversão, o que foi? Então, na música a gente já fala que ele tá saindo, ele fala isso, né? Avisa Maria que eu posso não voltar um dia. Ele já sabe que pela onda da desobediência, porque essa relação da desobediência muitas das vezes pode ser mal vista e tal, mas quando você está desobedecendo uma coisa, você está obedecendo a outra. Às vezes você está desobedecendo uma questão racional imposta e está obedecendo o seu coração, onde tudo é válido. E uma coisa muito engraçada é que eu precisava escrever a segunda parte da música. E eu falava com o Brito e Brito me mandava os escritos. E a segunda parte eu acabei lendo na Batalha do Pirajá, quando o corneteiro tocou, o comandante mandou recuar, mas o corneteiro trocou, pode avançar, o corneteiro trocou, pode avançar, pode avançar, o corneteiro Luiz trocou. Então, assim, vem do escrito mesmo, passado por Brito, esses estudos todos que já são musicais, como o samba reggae sempre ensina. Que barato. Vem cá, eu vou mostrar agora um monumento que a natureza e a cultura ergueram juntos na ilha de Itaparica e o Brito vai explicar a árvore do sincretismo. Essa é a igreja de Nossa Senhora da Vera Cruz, né? Ela é um lugar hoje sagrado das mais diversas religiões, da eubiose ao candomblé, mas é originalmente uma missão jesuítica, né? A primeira edificação de igreja aqui da ilha, de 1561, era para a catequese indígena, e depois, ao longo dos séculos, com as mudanças de interesse e de ocupação da ilha, ela ficou abandonada. Até a década de 60, essa igreja estava de pé. Da década de 60 para cá, ela foi tomada por esse pé de iroco, esse pé de nanã, essa gameleira sagrada, que transformou ela em outro lugar. Agora ela é 2 templos em um templo, e a gente já não sabe mais se são as raízes que seguram a igreja ou a igreja que segura as raízes. Foi aí que eu e Beto, conversando, falamos da primeira vez, né, desse disco, do Futuro Não Demora, que é um disco profético, espiritual, que tem muito a ver com a pesquisa dos meninos. E Beto disse, eu tenho uma faixa com o maestro Biratã Marques e a Orquestra Afro-Sinfônica. Uma chama água, a outra chama fogo, e eu acho que tem tudo a ver com esse lugar aqui. E a gente começou a escrever. Realmente, João Baldo chamava de o puleiro das almas, né? Dizia que era um ponto. É lindo demais. Primeiro, eu acho Iroco sensacional, porque a gente pede para todos os orixás, mas quem resolve no fim é Iroco, né? Lá o último que a gente vai oferecer e é o tempo. Mas eu lembrei de uma coisa muito emocionante vendo isso, porque uma vez eu fiz um trabalho sobre Guimarães Rosa e subi o Rio das Velhas, onde o Rio das Velhas encontra o Rio São Francisco, o lugar onde Riobaldo conhece de Adorim, onde ele se vê pela primeira vez. Nesse lugar tem uma igreja que ficou em ruínas, porque deu uma malária, os missionários foram embora, e onde nasceu uma gameleira igual, na igreja, junto com as ruínas, está lá até hoje. Você vê esse Brasil, o Russo está certo, é uma coisa só. Bahia, sertão de Minas, e está ali a gameleira, as ruínas de uma construção. Rapaz... Russo, seu nome vem da onde, hein? Você foi batizado russo? Italelê. Ó, vou te contar. Então, meu nome é Roosevelt, né? Roosevelt ali, Roosevelt, um presidente dos Estados Unidos na época da guerra, Segunda Guerra, aquela coisa toda.
A história rápida, assim, para o povo entender, é o seguinte. Meu avô, ele era do Departamento de Estradas e Rodagens, DNR, Feira de Santana. Então ali explodia as pedras para poder fazer as estradas. E essas estradas, como o grande entroncamento de raiz que Feira de Santana que vai para tudo quanto é canto do Brasil também, né? Ali do lado, era esse DNR, um bairro do DNR que tinha ali. Então ele ficava ouvindo o rádio, cada pedra que explodia. Na época da guerra, ele estava ali ouvindo tudo, vendo o contexto, aparecia o nome Roosevelt, ele vou botar o nome do filho de Roosevelt, o nome de meu pai é Roosevelt. Aí explodiu outra pedra, e teve aquela coisa lá do Heisenberg, aquele grande inflável que na época pegou fogo, não sei, acho que era hidrogênio e tal, aquele que viajava por tudo. O Zeppelin. O Zeppelin, ele mesmo. Então, o Heisenberg virou o nome de um filho, que virou Hindenburg, que virou Bugo. E aí eu falo da potência que a gente tem, muitas das vezes, do que a gente estava falando agora, de enraizar todo o Brasil e fazer essas diferenças de sotaque, diferenças de expressões, de palavras, de crenças, ser uma coisa que a gente consiga carregar energia positiva. Porque as palavras são ali, ela pode carregar qualquer conteúdo a partir do momento que a gente fale com amor, essa palavra vai se transformar com isso. A gente moda as palavras como água também. Então, o outro tio meu nasceu na época da guerra, desconhecido dos acontecimentos, meu tio colocou o nome dele de Hitler. E ele virou o quê? O mestre Ritinho da capoeira. Se isso não é transformar a palavra em amor, se isso não é uma dica de transformar a palavra em amor, de transformar o contexto em cultura nossa, em brasilianismo, Genial. em desconcertar e desconstruir, trazer pra gente uma ginga, né, de palavra, eu não sei mais o que é. E foi aí que eu entendi que música invisível faz essas transformações todas. Muito bom. Beto, você quando trabalhava no rádio, você gravou a vinheta do hino ao 2 de julho. É verdade. Quem fazia o vocal na gravação? Essa gravação foi uma gravação instrumental. Na verdade, foi justamente ali, isso foi acho que 2005 ou 2006, um pouco antes de começar as coisas do Baena. E aí eu fiz um instrumental de guitarra baiana, justamente porque eles fizeram queriam trazer essa associação também pela guitarra baiana ser um instrumento criado aqui na década de 40, com uma história muitas vezes que se confunde ali com a própria criação da guitarra elétrica, né? Um instrumento que foi criado e concebido por Dodô, né? Que é um homem negro da Cidade Baixa, que tem toda uma radiotécnico e que tem essa coisa inventiva muito forte. Então a guitarra baiana tem esse símbolo, é o que trouxe o trio elétrico, foi o que ajudou a criação do trio elétrico. Então... O Bial, ele adora fazer isso, ele adora fazer isso. Olha o que ele faz, quem canta essa música? Ele fala, a guitarra baiana. Mas é o seguinte, a guitarra baiana é a personificação do sincretismo musical, antropofágico também. E essa coisa, ninguém sabe se inventaram primeiro, se foi Dodô e Osmar, ou se foi lá... Gibson, ou outras coisas. Chuck Berry, né? E a companhia, exatamente. É verdade, é verdade. Vamos lá. Vamos fazer um rápido intervalo, depois a gente vai falar do mês de agosto, porque em agosto o Baiana System vai dividir o palco novamente com ele, nosso orixá, Gilberto Gil. A gente volta em instantes. Bem-vindos de volta à nossa conversa com Baiana System, mais que uma banda, um laboratório de trabalho coletivo que volta às raízes para florescer, anunciando o show da independência. Vem cá, falando nesse guardião de nossa identidade, Russo, esse homem que tem o machado de dois lados, de dois gumes na mão, Gilberto Gil, ele é um guerreiro da independência ou um Ogã da paz? Ele consegue simplificar tudo em uma coisa só, isso eu acho genial. Sempre que eu pergunto para Gil, que eu tenho a oportunidade de estar com ele, eu pergunto, Gil, mas como é que a gente faz para chegar nisso? Ele sempre coloca, mas isso já está. E a gente se auto-entende, ele é um espelho, ele é um grau dentro desse espelho que faz a gente se entender mais
como luta e como amor, né? E é uma emoção muito grande, porque no final das contas é como a gente tem o alívio em certos momentos, né? Quem em casa que está assistindo aí nunca passou nesse momento em que você consegue chorar sorrindo, né? Em que chove e faz sol, né? Essa dualidade que a gente sabe que é inominável. Eu acho que Gil ele fala sobre isso nas canções e de tanto cantar essas músicas, porque você cantando músicas, você está repetindo orações, isso adentra em você como uma música, como uma deusa, como uma religião. E desses encontros de riso e lágrima, de sol e chuva, né, nascem arco-íris, né, todas as cores do mundo. Vem cá, Beto, você acha que tem uma... Você sente o Baiana System como um sucessor do Gil e da obra dele? É inevitável você vir depois do que aconteceu ali, né, nesse período especificamente da década de 60 e 70, e você não ser influenciado por isso. Eu acho que Gil ele aponta para muitos desses lados. Eu acho que muitas vezes a gente fala de Gil ali, o artista, né, que é esse grande artista que a gente conhece, músico, que já transcendeu isso, virou imortal, né, da academia, então já reconhecido ali como poeta, mas eu acho que ele também traz uma coisa que caminha pelas outras esferas e que nos ajuda a constituir como cidadãos, seja na parte espiritual, afrodiaspórica que ele traz ali nas coisas do candomblé, até na coisa quando ele se aproxima da física quântica e que vai para a parte mais oriental. O disco Quanta, por exemplo, é um disco que trata disso. Então, e o ser político também, a participação política, o entendimento, a tentativa dele de, através dessa visão que vem da arte, contribuir com a política como ele já fez. Então, eu acho que nos dá muito essa visão que é um pouco de como a gente pensa, não só na música ou não só numa música que você vai compor, vai estar ali, mas tudo o que pode vir ao redor. E essa coisa de olhar para trás, olhar para esse mestre para conseguir estar aqui produzindo hoje, eu acho que é o que nos alimenta, né, na verdade. Então somos inevitavelmente filhos disso. Gil Baiana, então, a partir de agosto, qual vai ser a programação em agosto de Gil e Baiana? Gil Baiana a gente faz de novo, a gente fez esse show em 2019 e foi um show muito marcante, porque além de ter virado álbum, né, Gil Baiana, uma coisa que o Russo fala sempre é que a gente tivemos esse privilégio de juntar isso como um nome, Gil Baiana, como uma palavra só, porque foi muito isso que aconteceu ali no show. A gente fez esse show em 2019, em novembro, na abertura do verão em Salvador. E na sequência disso, em 2020, logo depois do carnaval, teve a pandemia e isso ficou congelado ali. Então agora a gente volta agora para fazer esse show em agosto no Rio, todo junto com o Gil. Agora, pela ordem, começa agora no dia 2 de julho, essa grande festa. Você vai estar onde, Felipe Brito? No palco ou na plateia? Difícil escolher, mas vamos estar no palco, atento a todos os detalhes, até porque é um show grande, com muitos convidados. A gente tem algumas surpresas, não vamos, né, revelar tudo, mas a gente vai se integrar ao que já acontece, né? São fanfarras, os caboclos, então vai ser um show também, um espetáculo muito importante, convidados mais do que especiais. A gente vai estar atento para entregar algo digno de 2 de julho, né? É uma grande responsabilidade para nós. É isso. Essa responsabilidade não podia estar em melhores mãos. Vocês vão, mais uma vez, botar para quebrar. Obrigado, Brito. Obrigado, Russo. Sempre bom estar com vocês, Beto. Quebrem tudo, construam tudo, que é o que vocês sabem fazer bem. Feliz 2 de julho. Viva a independência da Bahia e do Brasil. Valeu! O corneteiro Luiz trocou. O corneteiro Luiz trocou. O corneteiro Luiz trocou. O corneteiro Luiz trocou. Fala galerinha, sejam bem-vindos ao canal Fanatic na Voz. Vamos tentar enriquecer aqui no Rio Multiwater. Lembrando o nome do jogo é Fishing Planet. Lembra de botar ali, ó, sua carretilha ali na velocidade 2. Soninho. Vamos lá. Ó. Vamos no stop e go. Devagarzinho.
bateu nada. O que a gente faz? Arremessa pra lá, ó. Peixe tem, tá pulando aí. Ó. E grilo também, tá tendo. Toma. O cara ali matou. Vamos ver qual peixe. Deve ser um Big Bass também. Nada, 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 nada. Aí, galera. Tem que puxar rápido que bateu, hein? Talvez até... Acho que não sei se vai dar tempo. Ai, meu Deus. Bateu ainda. Bateu. Qual será o peixe, hein? Será que é grande? Será que não? Tá vindo de boa. Aí. Peixe. Gato negro de troféu. Cumpri o desafio turno noturno. Vamos levar 1 quilo. Opa, boa. Turno noturno 2, perguntar durante a noite. Top. Vou levar pra lá agora. Vou fazer a mesma coisa, só que vamos fazer pra cá. Já bateu. Mal joguei, já bateu aí, ó. Black Bass. Aí. Peixão. Black Bass jovem. Vamos levar. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Tamo junto. Valeu!